Queridos, você está pronto para morrer? Você está pronto para cantar uma última estrofe de um hino da harpa que diz assim: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Cante comigo. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 24. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixe-me apresentar para você em rápidas palavras. Meu nome é Reginaldo Cardoso. Nasci em 1973 no estado do Goiás. Perdi a minha visão com 1 ano e 8 meses de idade. Com 4 anos, perdi a minha mãe, que foi a maior perda de toda a minha vida. Queridos, eu tive uma infância pobre, muito difícil, mas eu tive o privilégio de morar na capital do país, em Brasília, Distrito Federal. Mas também tive o desprazer de servir a Satanás através do espiritismo. E um dia, dentro do centro espírita, alguém olhou para mim e disse: você não pertence ao nosso povo. O povo que você pertence, nós não podemos nos unir com ele. Você pertence ao povo do homem lá de cima. Isso foi por volta de 1989. Em 1992 a 93, eu me mudei para Itaituba, no estado do Pará. Aceitei a Jesus em 1994, mas mergulhei durante 16 anos na política. Mas em 2013, o Espírito Santo de Deus falou comigo dentro do meu quarto, que não me queria mais como político, mas me queria como embaixador do seu reino. E o Espírito Santo me leva a uma cidade chamada Laranjal do Jari. E lá eu encontro um pastor por nome de Jefferson Campanelli, da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina. E aquele homem pregava sobre avivamento. E ele dizia: para Deus começar um avivamento, ele precisa de uma única pessoa. E ele perguntou: será que Deus pode contar com você nesta noite? E eu pergunto a você: será que Deus pode contar com você para avivar o Rio de Janeiro? O Espírito Santo disse para mim, no meu coração: vá com ele no hotel, ele vai orar por você, transferir a unção que está sobre a vida dele, porque eu vou recolhê-lo. 2 meses depois, pastor Jefferson partiu para a glória. E de lá para cá o Espírito Santo tem me levado ao Brasil, a muitos lugares nesta nação, para ganhar almas para Jesus. E eu tenho um sonho, eu tenho um projeto de vida, e o projeto que tenho é ganhar 100 milhões de almas para Jesus. Você não entendeu? O meu projeto é ganhar 100 milhões de almas para Jesus.
Mateus capítulo 24, a partir do versículo de número 10. Leamos a palavra de Deus nesta noite. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: nesta época, muitos vão abandonar a sua fé e trair uns aos outros. Versículo de número 11. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muita gente. Versículo de número 12. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Versículo de número 13. Mas quem ficar firme até o fim, esse será salvo. Fique à vontade, ouça a palavra de Deus nessa noite. Queridos, eu quero falar nesta noite sobre avivamento. E eu quero começar a falar nesta noite sobre um profeta chamado Abacuque. O nome Abacuque significa abraço. E olhando para Abacuque, eu vejo que Abacuque, há milhares de anos antes de Cristo, Abacuque, ele fez uma oração. E nesta oração, o profeta Abacuque, ele abraçou a mim e a você. O nome Abacuque significa abraço. A oração do profeta Abacuque ainda está diante de Deus. Queridos, nós vivemos um período, nós vivemos uma geração semelhante à geração do profeta Abacuque. Abacuque vivia em uma geração perversa, em uma geração que o povo não queria mais saber de Deus, em uma geração onde não se temia mais a Deus, em uma geração onde as injustiças sociais eram terríveis, onde os ricos, eles pisavam nos pobres para enricar a cada dia mais, não diferente do que vem acontecendo nos dias de hoje, não diferente do que está acontecendo na nação brasileira. A corrupção está generalizada no país, mas nós temos uma palavra, e a palavra é: aviva, ó Senhor, a tua obra na nação brasileira. Quando eu olho para Abacuque, no seu capítulo 1, eu vejo Abacuque fazendo uma oração de desabafo. Abacuque, ele via as injustiças sociais, ele via as coisas terríveis que aconteciam, e o profeta dizia: até quando, ó Senhor, o Senhor vai ver isso e não vai fazer nada? Até parece que Deus não estava vendo o que estava acontecendo, até parece que Deus está de braços cruzados. Mas eu quero dizer para você que a mão de Deus está sobre a nação brasileira. A mão de Deus está promovendo uma limpeza na nação brasileira, no meio político, no meio religioso. Não se espante com o que Deus vai fazer a partir de agora na nação brasileira. E Deus agora, ele deu uma visão ao profeta Abacuque. E quando você olha no capítulo 2 do profeta Abacuque, você vai ver que Abacuque teve uma visão, e Deus deu uma visão pavorosa, uma visão de terror para Abacuque. Abacuque via Jerusalém sendo banhada de sangue. Abacuque via as mães chorando porque seus filhos eram levados cativos. Abacuque via os homens que não temiam a Deus agora de joelho pedindo a misericórdia do Senhor. Escute. Semelhante a Abacuque, Deus tem me dado visões. Antes do Senhor me separar para esta grande obra, o Senhor me deu uma visão sobre o anticristo. E eu quero chamar a sua atenção para que você esteja alerta, para que você esteja preparado. Um dia, em um sonho, o Senhor me mostrou algo que eu vou relatar a você nesta noite. Eu ouvi uma voz ecoando no ar dizendo: o reinado do anticristo começa hoje, a grande tribulação começa agora. Escute. Um homem pegou pela minha mão, me conduziu a um lugar. Ali nós sentamos como se fosse uma praia, e sentamos na areia. E o homem começou a conversar comigo e disse o seguinte: filho,
Há um grande acontecimento preparado para a terra, porém a minha igreja está adormecida. O anticristo está às portas, e eu vou levar você nos 4 cantos desta nação, e vou levar você em muitas outras nações, para alertar o meu povo acerca do reinado do anticristo. E ele disse mais: muitos estão preocupados com posição social, muitos estão preocupados com o poder político, muitos estão preocupados com dinheiro, muitos estão preocupados brigando por cargos dentro das igrejas, e esquecem-se deste grande acontecimento que está preparado para a terra. Eu vim alertar você nesta noite, eu vim trazer uma palavra de alerta para você nesta noite. E nesta mesma noite, o Senhor me deu um outro sonho. Este sonho eu estremeci. Ele me levou ao fundo do mar. E quando chegamos ao fundo do mar, eu disse: como é que eu consegui chegar aqui? Ele disse: filho, você está aqui porque é o teu espírito, a tua matéria jamais viria aqui. E ele disse: eu trouxe você ao fundo do mar para te mostrar algo. Daqui surgirá uma onda que vai abalar o planeta Terra, e só no país onde você mora devem morrer mais de 45 milhões de pessoas. E eu disse: meu Deus, quando é que isso vai acontecer? Ele disse: logo em breve. E eu te levantei para alertar o meu povo, eu te levantei para despertar o meu povo, e eu estou trazendo esta palavra ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro precisa se converter, Rio de Janeiro precisa reconhecer a grandeza de Jesus. E Deus conta com você, meu querido, minha querida. Deus conta com você para semear esta notícia. Queridos, venha comigo e façamos uma viagem pela nossa história nesta noite. O apóstolo Paulo, ele procura uma palavra que defina a igreja. E ele pensou edifício, mas logo ele desistiu, porque edifício pode cair, edifício pode se fender. E aí o apóstolo Paulo encontrou uma palavra e ele disse: vós sois membros do corpo de Cristo. E a palavra membros vem da palavra melos, e a palavra melos no grego vem da palavra melodia. E o que o apóstolo Paulo disse a mim e a você, que eu e você somos parte de uma melodia de Cristo tocando na terra. Você é melodia de Deus no Rio de Janeiro. Você não entendeu nada. Você é música de Deus para tocar nesta cidade, para tocar nesse estado, e para dizer ao estado do Rio de Janeiro: Jesus Cristo está voltando. Quando você olha para o profeta Abacuque no capítulo 3, você vai ver agora uma oração diferente. E a oração do profeta Abacuque é: eu vi, Senhor, o que tu vais fazer. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Diga assim para o seu irmão: diga, meu irmão, diga, meu irmão, você está pronto para morrer pela causa de Cristo? Queridos, venha comigo e façamos uma viagem nesta noite pela nossa história. No ano 54 depois de Cristo, começa uma grande perseguição à igreja. Mas antes que eu fale desta perseguição, eu quero falar sobre o nascimento da igreja. A igreja nasce oficialmente no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. E o dia de Pentecostes é considerado pelos historiadores a Babel invertida, porque lá em Gênesis capítulo 11, os homens levantaram uma torre de pedras para cruzar os céus, para tocar os céus. Mas no dia da Babel invertida, no dia de Pentecostes, o homem não precisou construir torre alguma, porque o próprio Deus desceu do céu para tocar o seu povo. Lá na Babel, o Senhor confundiu o povo com as línguas, mas no dia de Pentecostes, Deus distribuiu línguas entre o seu povo, e nesta noite o Pentecostes será derramado neste lugar.
E se você entender esta mensagem, você vai sair daqui pisando em brasas. Você vai sair daqui com o coração ardendo por almas. Você vai sair daqui ardendo de vontade de ganhar almas para Jesus. A igreja começa com 120 membros, mas bastou 2 pregações de Pedro, e a igreja já tinha mais de 5.000 membros. Levante a tua mão que eu quero profetizar nesta noite. Deus fará de você o que Ele fez com Pedro, porque Pedro não está mais aqui, e Deus conta com você para avivar o Rio de Janeiro. Lamanagastu e Elamanaguerrassum de Caminhonés. Queridos, uma das frases mais bonitas que os apóstolos falaram, quando eles foram chamados ao Sinédrio, ao tribunal, eles se negaram a obedecer à voz dos homens, porque eles sabiam que Cristo havia morrido e Cristo havia feito deles pescadores de almas. Diga para o seu irmão, meu irmão, diga, meu irmão, Jesus te chamou para ser pescador, não de peixe, mas de almas. Queridos, no ano 62, o imperador Vespasiano começa a construção de um coliseu, que foi inaugurado entre os anos de 82 a 83, e na sua inauguração morreram mais de 10.000 cristãos. Você está pronto para morrer? E quem disse que servir a Deus, e quem disse que ir para o céu é tarefa fácil? Porque o grande problema é que só pregam as rosas, mas precisamos também alertar acerca de que nós precisamos nos esforçar para ir para o céu. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo de número 22: vós sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. No livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 37, Jesus disse que o maior inimigo do homem está entre a sua família. Você está pronto para ser rejeitado? Você está pronto para ser abandonado? Você está pronto para perder a sua vida por causa de Cristo? Sabe o que Jesus disse? Mateus 16, 24: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí você fala assim, mas que negócio é esse que para ir para o céu eu tenho que passar por lutas? O apóstolo Paulo disse que o que Deus tem preparado para mim e para você, olhos não viram, nós não sabemos o que de fato, as maravilhas que Deus tem preparado para nós. Jesus disse em Mateus 10, 16: eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós vivemos um tempo de maldade, pastor Alan, em que nós saímos de casa e não sabemos se voltamos com vida. Por isso é preciso você estar preparado para o dia da sua morte. Por isso é preciso você estar avivado. Por isso você precisa estar preparado para subir com Cristo. Hoje pode ser o último culto da sua vida. Pense nisso. Queridos, quando eu olho para a história e eu vejo aquelas irmãs que sofriam, que estavam grávidas e cortavam as suas barrigas, tiravam os nenéns e colocavam gatos vivos e costuravam, mas elas não negavam a Jesus. Hoje as pessoas deixam Jesus por tão pouco. As pessoas abandonam a Jesus por tão pouco. Basta um olhar diferente e muitos já não querem mais nem vir à igreja. Basta uma palavra um pouco mais dura e muitos não querem mais nem congregar. Escute, Jesus trouxe esta palavra para te avivar nesta noite. Queridos, eu fico pensando, pastor Alan, como eu me comportaria lá nas arenas, ouvindo os leões rugindo de um lado para o outro, e sem saber de que lado eles me atacariam. Eu fico pensando como eu reagiria. Eu não sei como eu faria, eu não sei como você faria, mas eu sei o que os nossos irmãos fizeram. Eles morreram e não negaram a Jesus. Eles
eles não negaram a Jesus. Pessoas mergulhadas dentro de tacho com óleo quente, fervendo. O que você faria diante de uma grande perseguição? No ano 70, o general Tito incendiou Jerusalém. Ele amarra os cristãos nas árvores e toca fogo na grande cidade. E parece que ali era o fim da obra de Deus. Mas o que Satanás não sabia é que ali o reino de Deus se espalhava por toda a terra. O reino de Deus se espalhava pelas outras nações. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor ainda vai permitir uma perseguição à igreja brasileira, para que a igreja se desperte e se levante para ganhar almas. Estamos adormecidos, estamos dormindo. Sabe por que Deus tem levantado homens deficientes para andar o Brasil inteiro? Sabe por que Deus tem levantado paralíticos? Deus tem levantado cegos, como o pastor Adão. Deus tem levantado pessoas para andar a nação brasileira, o mundo inteiro. Sabe por quê? Porque muitos que têm os olhos perfeitos, as pernas e as mãos perfeitas, não querem fazer a obra de Deus. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para te alertar. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele conta contigo. Queridos, eu vou correr para eu poder concluir a mensagem. No ano 157, há uma das histórias mais lindas. Um velho crente, líder da igreja de Esmirna, um dia, esse homem, eu não estou falando de um jovem, eu estou falando de um velho crente de 86 anos. Foram prender o velho crente, mas antes que fossem prendê-lo, ele teve uma visão. E na visão ele viu o seu travesseiro pegando fogo. E ele reúne os guardas, reúne o presbitério da igreja. E ele diz: a partir de hoje, eu não quero mais a proteção de vocês. Se eu tiver de morrer por causa de Cristo, que eu morra. Se tiver que ser assim, que seja. Chegaram para prender o velho crente, pastor Alan. E quando chegaram lá, ele fez 2 pedidos aos soldados. Ele disse: eu quero fazer 2 pedidos a vocês. O primeiro, eu quero dar pão e água, eu quero alimentar vocês. Os soldados não entenderam nada. Que amor é esse? Que nós viemos matar esse homem e ele quer nos alimentar. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele te chamou para viver o amor ao seu próximo. Só será arrebatado aquele que de fato viver o amor ao próximo. Os soldados não entenderam nada. Queridos, eu tive uma experiência. Deus me levou a uma cidade do Amapá. E naquela cidade eu cheguei por volta das 3 horas da tarde. Cheguei na casa de uma irmã. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração que eu dissesse a ela que naquele dia o Senhor acabaria com a escassez da casa dela. Escute. Quando eu estou no púlpito pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo ministrou ao meu coração que eu tirasse o sapato dos meus pés e que eu desse os meus sapatos. E você vai entender o porquê. Na hora eu não entendi. O apóstolo João disse: eu não entendo o que o Senhor faz agora, mas amanhã eu entenderei e glorificarei o Senhor. Eu entreguei o sapato. E quando foi no final do culto, me convidaram para jantar. Uma comida muito gostosa. Mas a lição que Deus me deu naquela noite é que muitas vezes nós honramos as pessoas de fora e esquecemos das pessoas que estão vivendo ao nosso lado. Não que você não tenha que honrar os profetas, não que você não tenha que honrar as pessoas, mas muitas vezes as pessoas estão passando fome do seu lado e você não vê, você não consegue perceber. Escute, aquela mulher estava lá, ela, a filha e o marido. Uma grande evangelista, uma mulher que se você entregar 1000 folhetos para ela, ela só se aquieta quando ela distribui tudo. Mas naquele dia, aquela mulher tomou café e almoçou e jantou 10 horas da noite. Mas o interessante
é que eu não cobro oferta e nem cobro cachê nas igrejas. E alguém me abençoou com R$290. E o Espírito Santo fala aqui, ó: esse dinheiro não é para você. Esse dinheiro é para você viver o amor. Pegue esse dinheiro e compre de mantimento e mande para casa da minha serva. E quando no outro dia que eu fiz o que o Espírito Santo havia me mandado, eu descobri que aquela mulher almoçou, tomou café e jantou 10 horas da noite. Ela não tinha um grão de arroz para cozinhar e a igreja não sabia. Sabe o que é isso, irmãos? É o amor que tem sido falado e não tem sido praticado. O apóstolo João disse em 1 João capítulo 3, versículo 17: se alguém rico vê o seu irmão passar necessidade e fecha o coração, como de fato pode dizer que ama a Deus? O versículo de número 18, ele diz assim: filhinhos, não ameis só de palavra, não ameis só de conversa, o nosso amor deve ser baseado em ações. E o que eu vou dizer agora é muito forte, pastor Alan. Tem gente dando tapa na cara de muitos líderes, tem gente dando tapa na cara de muitos cristãos, artistas, macumbeiros, dando tapa na cara da igreja, fazendo boas obras, mas infelizmente só tem as boas obras. Tiago diz no capítulo 2, a partir do versículo 14, que a fé sem obra é morta. Jesus chamou a igreja para viver a fé, mas também para praticar obras. Para onde vai o dinheiro arrecadado nas igrejas? Para onde vai tanto dinheiro arrecadado na obra de Deus? O que nós precisaríamos ver seriam líderes que, ao invés de se preocupar em ostentar, preocupar-se com as suas ovelhas. Líderes que se preocupam em construir grandes templos, mas não se preocupam em ganhar almas. Isso é muito sério. Não é pecado você ter casa, não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você ser abençoado, mas o que é pecado é você amar o dinheiro. E é o que tem acontecido hoje. Mas Jesus me levantou para despertar a igreja acerca de tudo isso. E agora o velho crente, ele dá pão, ele alimenta cada um dos soldados. Queridos, abre a tua Bíblia no livro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 12. Eu fui tocado pelo Espírito Santo para falar sobre isso. Romanos capítulo 12, versículo 19 em diante diz assim: caros irmãos, não façam justiça por vossas mãos, deixem que seja Deus a castigar, pois diz o Senhor na Sagrada Escritura: a mim é que pertence toda a ira, eu é que darei a recompensa. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Foi o que o velho crente fez. Viveu o amor em favor daqueles que estavam ali para prendê-lo, para matá-lo. Mas muitos crentes já não conseguem nem perdoar o seu próximo, já não conseguem mais ter relacionamentos dentro da igreja, já não conseguem mais viver o amor em favor do seu próximo. Sabe aquela frase que diz assim: pisa no meu calo que você vai ver quem eu sou. Queridos, eu vim aqui alertar você nessa noite. E o velho crente alimentou um a um dos soldados. E depois ele disse: agora eu quero fazer o segundo pedido. Qual que é? Eu quero orar diante do meu Deus. E quando o velho crente ora, a oração dele é: ó Deus, não permita que a tua igreja morra, mas que aonde ela for, que ela gere vida. Você sabia que dentro das igrejas existem maçons? Existem líderes corruptos, existem ladrões. E por que a igreja não sabe? Porque não ora. E por que a igreja não tem o discernimento? Porque não busca a Deus pelas madrugadas. Um dia o Senhor me disse num sonho
que Ele vai promover uma grande limpeza na sua obra. E Ele vai trazer à luz quem de fato muitos líderes são. Capas cairão. Deus está trazendo um grande avivamento na nação brasileira. E levaram o velho crente, e quando chegaram lá, amarraram gravetos no corpo do velho crente e disseram para ele assim: negue a Jesus e nós não acenderemos as chamas desta fogueira. Sabe o que o velho crente disse? Em meio a lágrimas e soluços: acendam logo esta fogueira, porque eu tenho pressa de me encontrar com o meu Deus. Só quem tem pressa de encontrar com Jesus, levanta a sua mão, fica de pé e dá um glória, dá uma salva de palmas ao Espírito Santo de Deus. Só quem tem pressa, 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 só quem tem pressa glorifica a Deus. Só quem tem pressa, só quem tem pressa, só quem tem pressa, só quem tem pressa, só quem tem pressa de ser arrebatado, só quem tem pressa de morar com Cristo. Aplaude Ele, glorifica Ele nesta noite. Aleluia, aleluia. Jogaram o velho crente no fogo. De pé, fique de pé ainda. Jogaram o velho crente no fogo. E quando jogaram o velho crente no fogo, aconteceu um fenômeno sobrenatural. O corpo do velho crente jorrou tanto sangue que apagou as chamas da fogueira. E aí milhares de pessoas rendida de joelho diante do Deus do velho crente. O crente, até quando ele morre, ele gera vida. Aplaude o Espírito Santo, aplaude. Aplaude o Espírito Santo de Deus. Queridos, disseram para o velho crente: o teu Deus é forte mesmo? Queremos ver se ele vai te livrar da espada. O velho crente, em meio a lágrimas e soluços, diz: transpasse-me logo com esta espada, porque eu tenho pressa de me encontrar com o meu Deus. Diga para o seu irmão, diga: meu irmão, você tem pressa de se encontrar com Jesus? Queridos, a igreja está adormecida, fique à vontade. A igreja está adormecida. Em Mateus capítulo 24, versículo de número 22, diz que o Senhor está abreviando a volta de Jesus. Mas a igreja está dormindo. A igreja está adormecida. Faça um teste. Quando você levantar às 6 horas da manhã, olhe no seu relógio. Daqui um pouco você vai ver e já é meio-dia. Daqui um pouco você vai ver e a noite já chegou. É Deus apressando a volta de Cristo. Antes de eu vir ao Rio de Janeiro, eu tive um sonho. Antes de eu conhecer pastor Alan, eu tive um sonho. E neste sonho eu estava dentro de uma igreja. E eu ouvi uma voz ecoando, dizia: eu sou Jesus. Já não estou mais sentado no meu trono. Estou em pé aguardando a ordem do Pai, para que eu me encontre com a minha igreja nas nuvens. E o Espírito Santo de Deus falou para mim: soprarei o seu nome na nação brasileira. Ordenei a um vento que sopre o seu nome na nação brasileira, porque é tempo de despertamento, é tempo de preparação, é tempo de se preparar para a volta de Cristo. Queridos, a igreja mergulha num período em que a história chama de 1000 anos em trevas. O imperador Constantino, agora ele tem uma visão. E nesta visão ele entende que não pode mais matar os crentes. Não adianta matar os crentes. Porque, meu irmão, a igreja, ela é igual massa de pão. Quanto mais bate, mais ela cresce. É igual átomo, mas quanto mais você bate, você explode e ele cresce. Diga assim, meu irmão, eu e você somos igual massa de pão. A igreja do Senhor, quanto mais ela é perseguida,
mas ela cresce, mas ela cresce, mas ela cresce. Quando você olha para Atos dos Apóstolos, em que a igreja era perseguida, a igreja crescia, a igreja alcançava vidas. E o imperador Constantino agora, ele vai a um culto e se declara cristão. Imagine Barack Obama se declarando cristão. A maior nação, a nação mais potente do mundo. E aí o imperador Constantino chama os líderes e começa a dar algumas ideias. E a primeira ideia que ele deu é: vamos mudar o símbolo da Páscoa. A Páscoa agora não terá mais um cordeiro como símbolo, terá um coelho. Se você olhar uma revista pornográfica chamada Playboy, na capa desta revista, qual é a foto que se tem lá? Mulheres vestidas de coelhas. Constantino tira Jesus do centro da igreja e coloca agora a idolatria dentro da igreja. Eu não sei, queridos, eu nunca vi a Bíblia dizer que coelho bota ovo. O que eu sei é que o Cordeiro de Deus é que tira o pecado do mundo. Aplaude, aplaude, aplaude o Espírito Santo de Deus. Eu li na Bíblia que quando Deus estava tirando o seu povo do Egito, Ele mandou Moisés dizer para o povo que comesse um cordeiro e que colocasse o sangue do cordeiro nas portas e nos umbrais. Eu não vi Deus dizer para Moisés matar coelho e colocar sangue de coelho. Mas a igreja se acomoda com isso. Na Páscoa, nós os cristãos adotamos o costume de Constantino. Compramos ovo de Páscoa para dar para os nossos filhos. Isso é muito sério, irmão. Você tem o ano inteiro para comprar chocolate para dar para os seus filhos. Por que tem que ser na Páscoa? E ainda dizer que coelho bota ovo, meu irmão, pelo amor de Deus. Constantino chama os líderes e dá mais uma ideia. Vamos fazer imagens dos nossos apóstolos, dos nossos irmãos que morreram. Vamos cultuá-los. Constantino implanta imagens de esculturas dentro da igreja. Mas o que eu vou dizer aqui é muito forte. A gente prega e às vezes dizemos que imagem de escultura é só idolatria, é só imagem de escultura. Mas tem crente idolatrando jogador de futebol, tem crente idolatrando coisas, tem crente idolatrando trabalho, idolatrando estudos e deixando Jesus de lado. Estão tirando Jesus do centro da igreja e implantando o dinheiro. O dinheiro. Queridos, Constantino nunca foi crente. Constantino, na verdade, se ele se converteu, foi no final da sua morte, no final da sua vida, no leito de morte. Constantino morre. E agora a oração do profeta Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Mas uma coisa que eu não posso esquecer de dizer: hoje existem Constantinos, sósias. Constantino foi um sósia do evangelho. E o que é sósia, pastor Alan? Alguém que parece com o Senhor, mas não é o Senhor. Na mitologia grega existe um Deus chamado sósia, um ladrão de identidades. O que nós estamos vendo hoje, e precisamos ter cuidado, porque existem coisas que estão tentando roubar a identidade do cristão. Hoje você vê homens, mulheres fazendo show, cobrando 70, 100 mil para fazer show. Jesus não chamou ninguém para ser artista. Jesus chamou adoradores. Adoradores. Pessoas que querem ser pastores, mas não para cuidar de rebanho, não para ganhar almas, mas para ganhar dinheiro, para enricar. Pessoas que querem gravar CD, não para divulgar a palavra de Deus, mas para ganhar dinheiro.
Pessoas cobrando absurdos para pregar. 13 mil, 20 mil, 30 mil por um cachê, por algumas horas de pregação. Jesus quer alertar a sua igreja nesta noite. E agora Deus levanta um homem chamado John Luz. John Luz se levanta contra tudo que é errado dentro da igreja, e com uma mensagem poderosa, anunciando Cristo, o verdadeiro evangelho. Mas mataram John Luz. E no dia em que estavam matando John Luz, ele disse: hoje vocês podem me matar, mas daqui a 100 anos Deus levantará um outro homem, e nesse vocês não poderão tocar. Era a oração do profeta Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra. E depois de John Luz, Deus levanta um padre chamado Martim Lutero. Um padre que pregava sermões lindos, maravilhosos, mas que depois se apresentava um vazio dentro dele. E ele foi ver o povo pagando indulgência, mas ele leu o Evangelho, ele leu Gálatas, ele leu Efésios, e ele viu que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça. E agora ele se levanta com uma mensagem poderosa, e agora ele se levanta pregando o verdadeiro Evangelho. Aonde estão os Martim Luteros aqui nesta noite? Aonde estão os John Luz aqui nesta noite? Deus conta com você para avivar São Gonçalo. 100 anos a igreja mergulhava novamente na frieza, sem batismo com o Espírito Santo, sem salvação. Se você prestar atenção na história, nos congressos no passado, você via nos finais dos congressos, nos relatórios, tantas almas para Jesus, tantos batismos com o Espírito Santo. Hoje já não se vê mais isso. O que se vê são pessoas preocupadas com a contabilidade financeira. Quanto foi arrecadado no congresso? E agora Deus levanta um homem chamado John Wesley. John Wesley se levanta com uma mensagem poderosa. Existe uma história sobre John Wesley. Um homem chega na Inglaterra e pergunta para um cidadão: aonde tem um bar aqui para eu beber um copo de cachaça? Não, aqui não tem bares. Como não? Uma cidade tão grande como essa não tem bares para eu beber um copo de cachaça? Ele disse: não, porque há 100 anos atrás passou por aqui um homem chamado John Wesley, e o avivamento de Deus foi derramado, o poder de Deus foi derramado. Levante a tua mão nesta noite. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. São Gonçalo será avivado, Rio de Janeiro será avivado. O reino das trevas não vai aguentar. Deus conta com você, querido. Deus conta comigo. Deus conta contigo para promover um avivamento no Brasil. Mas John Wesley morreu. Novamente mergulhou-se 100 anos em uma frieza terrível. E os homens não se preocupavam, não tinham mais temor a Deus. Em uma vigília, Deus levanta uma turma de jovens. Cadê os jovens desta igreja? Cadê os jovens desta igreja? Deus levanta uma turma de jovens. Deus levanta durante uma vigília na Inglaterra, e eles se levantam contra tudo que é errado na igreja, e o Senhor começa a batizar, o Senhor começa a salvar. Eu quero profetizar que o Senhor vai levantar jovens cheios do Espírito Santo de Deus. Mas novamente o avivamento se vai. Escute, eu quero que você fique de pé, porque eu vou encerrar a mensagem agora. Fique de pé nesta noite. 1906, Rua Azusa, Los Angeles, Estados Unidos da América. Deus levanta um pastor, William Seymour, um pastor negro de baixa renda, acompanhado com um grupo de mulheres que na época nem podiam votar, não tinham valor para a sociedade, nem podiam dar o seu voto. Deus levanta William Seymour, e através dele um grande avivamento sobre a Rua Azusa. A história conta que uma irmã
não sabia tocar piano, mas quando ela chegava perto do piano, que ela começava a dedilhar, o Espírito Santo usava as mãos dela, e ela tocava melodias lindas. Levanta a tua mão que eu quero profetizar nesta noite. O Senhor vai te dar habilidades que só Ele pode dar, para você ganhar almas. Um dia, em uma cidade chamada Laranjal do Jari, Deus me levou a um posto de gasolina, e ali um presbítero da Assembleia de Deus, ele estava pregando para um cidadão. E quando eu chego ali, eu chego com 120 reais, e o Espírito Santo de Deus fala assim para mim: pega o dinheiro que você tem e dá para ele, e diz para ele que eu tenho muito mais do que dinheiro para ele, eu tenho salvação. Tudo que Deus coloca nas suas mãos é para você usar em prol do reino de Deus. Queridos, naquele dia aquele homem se converteu. E o que mais toca o coração de uma pessoa, o que mais atrai as pessoas nesse mundo, infelizmente, é dinheiro. Jesus vai te dar condições para você investir no reino de Deus e ganhar almas para Jesus. Queridos, dois homens, Daniel Berg e Gonaving, escutam, ouvem falar daquele grande avivamento lá na rua Zuzan. Mas escute isso aqui, eu senti de Deus de contar para você mais um testemunho. Eu estava em Taubaté, estado de São Paulo, e Deus me leva à casa de um homem, e eu falo isso porque Ele me autorizou a falar. O nome desse homem é Raulino, funcionário aposentado da Volkswagen. E esse homem estava doente, esse homem não gostava de crente. Jesus me leva na casa desse homem e manda eu dar para ele tudo que eu tinha na minha carteira. Naquele dia, seu Raulino aceita Jesus como Senhor e Salvador. Uma semana depois, ele me chama na casa dele e diz assim para mim: irmão, eu era devoto de Aparecida, mas agora eu só quero adorar a Deus, o que é que eu tenho que fazer? E eu disse a ele: queridos, acredite apenas em Deus. Irmão Raulino se batizou no dia 16 de março de 2016 e hoje é servo de Deus. Daniel Berg e Gonaving foram para lá, e aí eles projetaram voltar para a Suécia e levar o grande avivamento para lá. Aí o Espírito Santo falou: não, agora não, agora é a vez do Brasil, agora eu quero soprar lá no Brasil. Daniel Berg e Gonaving foram para Belém do Pará, e ali implantaram a Assembleia de Deus. Queridos, eu quero dizer para você, se você entender o final desta mensagem, você não vai estar em pé, você vai estar de joelhos, você vai estar adorando ao Senhor. Já se passaram mais de 100 anos em que Daniel Berg e Gonaving implantaram o Evangelho no Brasil, e agora Deus está preparando um novo avivamento para a nação brasileira. Deus não tem mais Pedro, Deus não tem mais Paulo, Deus não tem mais Martim Lutero, Deus não tem mais John Wesley. Billy Graham está velho, Billy Graham está em uma cadeira de rodas, mas Deus tem você, Deus tem a mim. E nesta noite o Senhor diz assim: eu te escolhi, eu te levantei para ganhar almas. Levante-se, pregue a palavra de Deus, ganhe almas para Jesus. Quantas almas você estabeleceu para você ganhar durante a sua vida? Querido, sabe por que eu estabeleci esse número? Eu vou falar isso agora. Eu perdi tudo. Eu perdi família quando o Espírito Santo me chama para a obra. A minha esposa me abandonou. Sabe o que eu fiz? Eu disse para Deus assim: Senhor, eu tinha um sonho tão pequeno de ganhar 1 milhão de almas, mas nesse dia, em meio a pranto, sofrimento, eu disse: Deus, permita que Satanás escute esta oração que eu vou fazer agora.
Eu disse: eu não quero mais tirar 1 milhão de almas das suas mãos, Satanás. Eu quero agora tirar 100 milhões de almas e trazer para o reino de Deus. Sabe o que você precisa fazer, queridos? Às vezes acontecem coisas na vida da gente, e às vezes a tendência do ser humano é querer se revoltar contra Deus. Não se revolte contra Deus, não. Se revolte contra o reino das trevas. Se revolte contra o reino das trevas e peça para Deus fazer de você um instrumento afinado, um ganhador de almas. E a partir desse dia, eu não tenho casa para morar. Eu não tenho uma cama certa para dormir. Eu não sou aposentado, não tenho salário. Porque ainda sou casado, a minha esposa ganha bem. E o salário que ela ganha, o governo não me dá benefício, não me dá aposentadoria. Eu não tenho nem carteirinha de passe livre para viajar de graça. Mas o meu Deus, Ele me leva de um lado para o outro. Ele paga a minha passagem. Ele me faz dormir em hotel. Ele me faz ganhar almas. Eu tenho andado o Brasil inteiro. Quando eu conheci pastor Alan, eu vivi uma experiência tremenda. Eu cheguei ao Rio de Janeiro na segunda-feira. E quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu fui à editora Central Gospel deixar um material de um livro. E quando eu chego na editora Central Gospel, eu tinha apenas 120 reais no meu bolso. Mas quando eu cheguei na rodoviária do Rio de Janeiro, eu falei: Espírito Santo, eu não conheço ninguém aqui. Prepara alguém para me guiar, prepara um anjo. De repente eu encontro o irmão José, da Igreja Batista, que me colocou dentro de um ônibus. E antes que o ônibus passasse, nós conhecemos um irmão por nome de Luiz Carlos. E eu tinha algumas moedinhas no bolso. O Espírito Santo falou assim: filho, você só tem 120 reais. E você tem umas moedas. Filho, dá essas moedas para o Luiz Carlos, porque através disso eu vou te abençoar. Eu não preciso pedir dinheiro para ninguém. Eu só preciso plantar. Eu só preciso semear no reino de Deus, porque Deus é quem me sustenta. Aí eu fui para a editora. No final da tarde, eu não tinha dinheiro para pagar hotel. Escute isso aqui, é importante. Deus levanta uma moça que trabalha dentro da editora Central Gospel para me levar no hotel. E aquela moça não é evangélica. Eu comecei a falar de Jesus para ela. Comecei a pregar a palavra de Deus para ela. Você não pode perder tempo. Você não pode perder tempo. Pregue a palavra de Deus. Paulo disse que a palavra de Deus, ela deve ser pregada em tempo e em fora de tempo. Quando eu chego no hotel, a hospedagem custava 208 reais. Eu só tinha 120 reais. Mas aquelas moedas que eu dei para o irmão Luiz Carlos, escute o que aconteceu. O Espírito Santo mandou eu ir numa igreja. E quando eu cheguei nessa igreja, o Espírito Santo falou assim: filho, fala para eles que você está precisando de um lugar para dormir. Aí aquele homem falou: não, aqui é uma empresa. A igreja aqui é empresa, que não pode nem ficar aqui, não pode passar a noite. Estão já considerando as igrejas, estão considerando a obra de Deus como empresa. Deus me fez viver isso. Não porque Ele não cuide de mim, é porque Ele queria me dar uma lição. Ele queria me mostrar como é que está a obra. Aí Deus me leva dentro de uma outra igreja. E eu falei para o pastor que eu só tinha 120 reais. E que eu precisava completar o dinheiro para me dormir uma noite, porque eu precisava estar no Rio de Janeiro ainda. No outro dia eu precisava voltar à editora Central Gospel. E aquele pastor disse: espere um pouco. Ele foi embora. Falou com o obreiro lá, e de repente o obreiro veio e me deu 50 reais. Não dava para pagar a hospedagem do hotel. Mas Deus é tão maravilhoso que quando eu cheguei no hotel de volta, a mulher falou assim: dá para fazer por 168 até 6 horas da manhã. E se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, queridos, aonde eu teria dormido naquela noite? Os homens estão se apossando das igrejas, achando que a igreja é dele, e a igreja é do Senhor. Amém. Queridos, no outro dia eu fui para a rodoviária. Escute isso aqui.
2 dias que eu fiquei no Rio de Janeiro, eu ganhei 3 almas para Jesus. Um rapaz desviado há 3 anos, um outro que era filho de pastor há 10 anos. E aí eu fui comprar passagem. E eu pedi para o pastor Alan, não sabia nem quem era ele nunca tinha me visto na vida. Pedi para ele me levar ao guichê da empresa. Eu tinha emprestado R$200 para o irmão. Eu tinha socorrido o irmão, que eu cheguei na casa dele antes de eu vir para cá. E ele prestou de R$200 emprestado, eu emprestei. E agora eu estava me vendo sem dinheiro. Eu liguei para ele e falei: varão, manda para mim pelo menos R$100. Quando eu fui comprar a passagem, o pastor Alan disse: deixa que eu pago a sua passagem. Eu vi ali o cuidado de Deus, eu vi ali a mão de Deus. Deus só me mostrou como é que está a obra, e Deus só me mostrou que eu preciso despertar a igreja acerca do amor, e foi para isso que eu vim aqui nessa noite. Adoremos ao Senhor nesta noite. Adoremos ao Senhor nesta noite. Adore ao Senhor nesta noite. Adore ao Senhor nesta noite. Eu quero ministrar oração sobre a sua vida nesta noite. Espírito Santo, tu me destes uma missão, e a missão é para ganhar almas. E eu quero te pedir, ó Deus, que a mesma unção que está sobre a minha vida para ganhar almas, que esteja sobre o irmão Renato, esteja sobre o irmão André, esteja sobre cada pessoa aqui nesta noite, esteja sobre esta igreja nesta noite. Aviva, Senhor, aviva, 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 aviva a tua obra, meu Senhor, nesta igreja. Avivamento não é barulho. Avivamento não é pular, avivamento não é falar em língua, isso é gostoso, isso é maravilhoso, mas avivamento é transformação, avivamento é salvação, e Jesus te chamou para ganhar almas. Se você morrer hoje, para onde você vai? Você não sabe nem se você vai chegar vivo na sua casa hoje. Você mora num estado em que qualquer hora você pode levar uma bala perdida na cabeça. Jó disse, o ser humano, no capítulo 14, versículos 1 e 2, Jó disse assim: todos somos fracos desde o nascimento, a nossa vida é curta e agitada. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha, como uma sombra que passa e desaparece. No versículo 5, Jó disse assim: tu, ó Senhor, já marcastes quantos meses, dias? Cada ser humano vai viver, isso está resolvido e ninguém pode mudar. Se você morrer hoje, para onde você vai? Jó capítulo 4, versículo 20 diz assim: Jó faz um alerta para nós: de manhã podemos estar vivos, mas de tarde morremos para sempre e ninguém se importa. A nossa vida se acaba como cai uma barraca. Morremos sem termos alcançado a sabedoria. O versículo 12 do capítulo 14 de Jó diz: enquanto o sol existir, todos nós morreremos. Dormiremos o sono da morte para nunca mais se levantar. Se você morrer hoje, queridos, para onde você vai? Se Jesus voltar hoje, o que acontecerá com você? Você não sabe o dia de amanhã. Jesus te trouxe aqui nesta noite para te dar a certeza da tua salvação. Lá em Itaituba tem um garimpo chamado Cripurizão. Um dia Deus levou um pregador para falar com um homem por nome de João. O seu João disse: não, hoje não, só daqui a um ano. Poucas horas depois espalhou-se uma notícia: seu João estava dentro de um buraco caçando ouro. O barranco, o buraco fechou com ele, e ali mesmo ele ficou, ele morreu naquele dia. Deus sabia que ele ia morrer naquele dia, e deu para ele a última oportunidade. O que ele fez? Jogou fora. Não jogue fora a oportunidade que Deus está dando para você nessa noite. Venha Jesus nessa noite. Venha a Jesus nessa noite. Venha Jesus nessa noite.
Venha Jesus nessa noite, venha Jesus nessa noite. Reconcilie-se com Jesus nessa noite. Fortaleça a sua aliança com Jesus nessa noite. Peça para Ele te transformar em um grande ganhador de almas. Peça para Ele transformar você em um verdadeiro adorador. Peça para Ele fazer de você um instrumento afinado em suas mãos. Nesta noite o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui dizendo para você: eu te escolhi, eu te chamei, eu te escolhi para ganhar almas. Queridos, a oportunidade foi dada. Eu quero fazer um desafio para você. É dura a palavra que eu vou dizer, mas é a verdade. Morrer sem Jesus, o inferno é certo. Domingo eu estarei aqui novamente. Eu quero que você lote esta igreja aqui. Traga mendigo, traga morador de rua. Faça o máximo. Traga pessoas aqui para ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Que Deus continue usando poderosamente a sua vida, pastor Alan. Mas eu senti de Deus de fazer algo aqui. Coloque a sua mão no seu coração. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Jesus, me perdoa por eu ter sido negligente no que diz respeito a ganhar almas. Jesus, faça de mim um ganhador de almas. Eu renovo a minha aliança com o Senhor nesta noite. E te peço, Jesus, se eu tiver feito algo, ou se eu tiver falado algo que tenha tirado meu nome do livro da vida, por favor, reescreva nesta noite o meu nome no livro da vida. Queridos, Deus abençoe a todos. Vocês estão diante de um homem apaixonado por almas. Eu falei para o pastor Alan ontem à noite. Minha esposa me abandonou, me deixou. Mas eu disse ao Espírito Santo, eu falei para Deus, que jamais eu quero me prostituir. Jamais eu quero aceitar as coisas do mundo. E eu disse para o Senhor, que se eu me prostituir, se eu for para a cama com mulheres, se eu cair no pecado, que Satanás mate, que ele tire a minha vida. E você fala: irmão, você é doido? Não, eu só quis mostrar para Satanás que o meu amor por Deus é muito maior do que pelo mundo. Eu só quis mostrar para ele que maior é o que está em mim, que está em mim, que está em você. É o Espírito Santo de Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus abençoe até domingo, se Deus quiser.